Graça e paz, bom dia, irmão Bruno, graça e paz, seja bem-vindo, irmã Zenaide, glória a Deus, mais uma manhã, Isaías, graça e paz, vamos chegando para a nossa oração, irmã Darlete, glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor com certeza tem observado o seu esforço, o seu prazer também em estar na presença dele logo pela manhã. E como disse, acredito que ontem, Maciel, irmã Rosângela, Adélia, sejam bem-vindos. Como disse ontem, que se torne Hugo Vasquez, seja bem-vindo. Maciel, graça e paz, irmã Nilda, que bom. Como estava dizendo, acredito que ontem que se torne para nós um hábito, um bom costume, estarmos buscando a presença do Senhor logo de manhã. Eu quero hoje ler um texto, Legendários Rota do Oleiro, Aú, que bom que nós estamos juntos no mesmo propósito. Irmã Mirelle, é sempre muito bom quando estamos numa batalha. Quando estamos numa batalha, sabermos que temos companheiros, não é? Como, por exemplo, Neemias, estamos lendo aqui uma parte do texto de Neemias e já estamos no capítulo 4. Hoje eu quero ler com os irmãos o versículo 10 e eu quero trazer algo aqui que pode ser que desta forma eu nunca havia falado. Nós estamos no tempo dos coaches, no tempo das autoajuda, no tempo da disseminação cada dia mais do sentido de uma autoestima elevada. Estamos vivendo no tempo das palestras e das dinâmicas motivacionais. Estamos num tempo onde as pessoas dizem: vai porque você pode. Vai porque você é vencedor. Eu estava falando esses dias que, acredito que foi quinta-feira passada, que a gente durante muitos anos ficou imaginando e aprendendo que o espermatozoide que fecunda o óvulo é o mais esperto, é o que chega mais rápido, é aquele que vai na frente, é o mais forte. Na verdade, segundo a ciência recente, diz que na realidade não é o mais forte, não é o mais esperto. Acredito não ser o mais bonito, mas é o escolhido, é aquele que é escolhido. Então, o que é escolhido pode ser o último, pode estar no meio.
e ele é levado à fecundação. Então, na verdade, não é o mais forte, mas o campeão. Nós não somos campeões, nós somos escolhidos, e os escolhidos são vencedores. E isso é importante, é por isso que a Bíblia não fala que nós somos vencedores, mas somos mais que vencedores, porque somos vencedores mesmo sem grandes poderes, grandes expertises. Então gostaria hoje de pensar sobre quando ou como a impotência, o sentimento de impotência pode ser algo bom, pode ser algo maravilhoso. Estamos falando de batalha, estamos falando de guerra espiritual, estamos falando de clamor pela cidade, estamos falando de busca da restauração e da reconstrução de uma cidade. Quando os guerreiros devem ser fortes, poderosos. Bem-vindo, Coronel Claudino, meu irmão legendário, graça e paz, seja bem-vindo. Vai dizendo aí de onde os irmãos são, para que a gente possa estar orando especificamente pela sua cidade. Glória a Deus. Então eu quero ler com você hoje o versículo 10 do capítulo 4 de Neemias, que diz assim: Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó e o escombro é muito, e nós não poderemos edificar o muro. À primeira mão, à primeira vista, a impressão que dá é de um desânimo, é de um desejo de desistência. Mas o que nós podemos observar, se eu não estou enganado aqui na nossa nova versão internacional, parece que diz assim: nós, por nós mesmos, não podemos continuar a obra, não podemos edificar o muro, por nós mesmos. E isso me traz uma visão de que há uma beleza nesse momento, há uma grandeza nesse momento, há algo maravilhoso no sentimento de impotência. Porque o que vemos, como já disse agora há pouco, o que vemos no nosso tempo é: você pode, você consegue, você é capaz. E estamos aqui acompanhados e ladeados por muitos queridos irmãos, companheiros legendários. E uma das coisas que um legendário disse para mim antes que eu fosse um legendário, ele disse que ele percebeu, participando do legendário, ele percebeu que havia nele, uma capacidade muito além do que ele imaginava ter. Até porque, se tem uma coisa que nós podemos sentir de uma forma muito poderosa, é que não somos capazes. E quando não nos sentimos capazes, então vem aquele que é capaz, aquele que é poderoso, aquele que é todo-poderoso, aquele que tem toda a autoridade,
todo poder no céu e na terra. E se há alguém em todo o universo que tem todo o poder, significa dizer que eu não tenho poder algum. E é nesse momento que a beleza do sentimento de impotência, da convicção, não vou nem dizer de sentimento mais, vou dizer da convicção, da certeza da nossa impotência. É nesse momento que a sua beleza aflora, vem à tona, porque exatamente aí, nesse sentimento, nessa convicção, nessa certeza de que nós, por nós mesmos, não conseguimos, é que a gente se volta para aquele que tudo pode. O apóstolo Paulo disse: tudo posso, mas não tudo posso em mim. Não tudo posso por causa do meu poder, da minha influência, da minha sabedoria, do meu poder aquisitivo, do meu conhecimento. Não, tudo posso. Não é baseado em nada disso, não é em nada disso, mas é naquele que me fortalece. Um dos textos que nos últimos dias eu tenho citado aqui é o que diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor. Se eu preciso me fortalecer no Senhor, é porque de mim mesmo não há condições, de mim mesmo não tenho condições, não tenho forças. A minha força, o meu poder, a minha capacidade. Paulo disse isso, não que nós tenhamos capacidade para alguma coisa, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Então, uma vez que nós temos a convicção de que por nós mesmos não conseguimos edificar o muro da nossa cidade, então nós precisamos entender que somos puramente instrumentos daquele que pode. E se ele pode e eu me coloco como instrumento, isso significa que vai acontecer. A fé é o firme fundamento daquelas coisas que nós esperamos e a prova e a certeza daquilo que ainda não vemos. Então, na realidade, é preciso que a gente tenha essa convicção, já ia falar aqui esse sentimento, mas essa convicção de que nós não poderemos. Aqui diz, e nós não poderemos edificar o muro. A ideia aqui não é de parar, a ideia aqui não é de desistir dessa reconstrução, mas é de um entendimento, de um discernimento de que quem pode, aquele que pode, e não apenas pode, mas quer, não apenas pode e quer, mas vai reconstruir os muros. E esse que vai reconstruir os muros é que vai nos usar como seus instrumentos. Como pode, como poderia, diante de tantas ameaças, de tantas perseguições, de tantas afrontas, como é que poderia o muro de Jerusalém ser construído em apenas 52 dias? Isso simplesmente porque o povo não podia. Porque se o povo pudesse reconstruir, é claro que demoraria muito mais tempo. Mas o povo não podia. E nesse tempo, nós sabemos que os muros estão subindo, estão de 50% para cima, estão continuando, mas há um momento, houve um momento em que caíram em si.
o filho pródigo, aquele filho que se afastou de casa e que gastou tudo que tinha. Ele achou que por ele ter uma herança, por ele ter um pai que tinha as coisas, que ele poderia reivindicar um poder que nem ele mesmo tinha, que não poderia ter, mas o pai dele permitiu que ele vivesse aquela experiência. E ele sai de casa e ele pega todo o poder que ele tem. E enquanto ele tinha poder, porque o poder humano, ele acaba. A beleza humana acaba. A força humana, a juventude humana, ela acaba. Tudo que é humano perece. Tudo que é humano tem começo, meio e fim. Mas o poder de Deus é inesgotável. O poder de Deus não acaba. Mas aquela provisão daquele rapaz, ela acabou. E ele então, ele foi caindo até que ele caísse, que ele chegasse na lama de um chiqueiro, e que nem a comida dos próprios porcos ele podia comer, mas então ele cai em si. E quando ele cai em si, ele percebe que ele, por si mesmo, não pode continuar. Então a solução é se voltar para o Pai, é voltar para a casa do Pai. Não pense a igreja evangélica, não pense a igreja de tal denominação, não pense a igreja que tal pastor é o líder que vai conseguir realizar a construção de um muro em volta de uma cidade, que vai reconstruir uma cidade espiritualmente. Não pensemos nós, mas caiamos em nós mesmos, que nós possamos buscar ativar uma consciência real da nossa condição e conseguir olhar para nós mesmos e declarar: nós, por nós mesmos, não poderemos edificar o muro. E se nós entendemos isso, nós vamos também perceber que há um que pode. Então, nesse caso, o sentimento de impotência, a convicção da nossa impotência e da nossa fraqueza é algo maravilhoso, porque quando nós entendemos isso, quando nós percebemos isso, nós então nos voltamos para aquele que pode. Quando nós pensamos nisso, não significa uma derrota, muito pelo contrário, significa aí uma vitória certeira, porque em Deus a vitória é certa, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 57, e no versículo 58 vamos ver assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a obra que você está fazendo não é vã no Senhor. No Senhor. Portanto, sentir-nos incapazes é uma bênção. Sentirmos-nos impotentes, fracos, porque na verdade a força do homem não está no seu poder, a força do homem está em ele admitir que é fraco. Paulo diz que quando estou fraco é que estou forte. E ele vai dizer que o poder de Deus, o poder não do homem, não da igreja, não da denominação, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, na impotência, nas impossibilidades do homem. Então que hoje nós possamos entender que o verdadeiro construtor, que o verdadeiro arquiteto e construtor deste muro
não é o pastor Amarildo, não é o seu pastor, irmão, irmã que não é desta comunidade, não é o seu prefeito, é o Senhor. Não é o presidente da República, não é o governador do estado, não são os senadores, não são as pessoas de influência na sociedade, não são as pessoas ricas, é Deus. E esse sentimento nos faz sair do lugar que humanamente parece que sempre almejamos estar, no lugar de Deus. Queremos ser Deus, é por isso que nos preocupamos, porque queremos comandar inclusive o futuro. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos dê cada dia o sentimento de quem pode é Ele e que nós não podemos. Então o sentimento de que não podemos reconstruir os muros nos leva, nos transporta, nos faz voltar para aquele que pode. Então que nós possamos voltar para aquele que é todo poderoso e que pode reconstruir as nossas cidades. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, te exaltamos, Deus, pelo privilégio grandioso de o Senhor ser o nosso Senhor, de sabermos, ó Deus, que não podemos nada sem o Senhor. O teu filho um dia disse, sem mim nada podeis fazer. Sabemos que sem o Senhor não poderemos edificar o muro. Nós, por nós mesmos, somos falhos, somos fracos, somos impotentes, mas o Senhor é todo poderoso e sabemos que o Senhor é o Deus que pode, é o Deus que quer, é o Deus que faz. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti. Por isso, ó Deus, nesta manhã nós levantamos mais uma vez um clamor a Ti, que abençoe a nossa cidade, que cure a nossa cidade, que liberte a nossa cidade e que reconstrua espiritualmente a nossa cidade e que haja um batismo de avivamento, de arrependimento, de quebrantamento, de salvação, de libertação, de regeneração na vida da nossa cidade. Clamamos pelas autoridades, clamamos a Deus pelos homens e mulheres formadores de opinião, influentes em cada cidade. Clamamos a Deus para que o Senhor venha abençoar todas as organizações, todos os grupos nesse mundo que se levantam para colaborarem, para corroborarem com a vontade, com a ação do Senhor em reconstruir as nossas cidades. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê força, nos dê saúde, nos dê vigor, que o Senhor nos dê vontade e que principalmente tenhamos, ó Deus, a certeza de que nós, em nós mesmos, não temos poder, que nós, por nós mesmos, jamais construiremos, jamais conseguiremos edificar o muro da nossa cidade. Pai, no nome de Jesus, que esse seja um dia de grandes sentimentos de impotência, para que o grande poder do Senhor se manifeste através das nossas vidas. Nós oramos, nós te exaltamos, nós clamamos a Ti, para que revista-nos com a sua armadura, com o seu poder, para a honra e para a glória do nome poderoso do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Obrigado pela sua participação na live nesta manhã. E aí divulgue, compartilhe e anuncie a nossa luta, a nossa tarefa de orar toda manhã. E vamos, em nome de Jesus, acrescentar cada dia mais esse número de pessoas que estão orando conosco, não apenas agora às 5h30 da manhã, mas durante o dia de hoje. Deus te abençoe, bom trabalho, bom dia, em nome de Jesus. Amém e amém.